Mateus 24, então, novamente. Semana passada a gente falou um pouquinho. O presbítero Eduardo não é bravo, não. Bonzinho. A gente conversa bastante. Mateus 24. Versículo 32 em diante. Semana passada a gente falou sobre Mateus 25. E demos uma pincelada nesse Mateus 24. Mateus 24, 32 diz: todos estão abertos também para a palavra de Deus? Amém? A gente não veio aqui para assistir só uma pregação, tá? A gente veio aqui para ser alinhado pela palavra de Deus. Então permita essa palavra ter vida no teu coração. Amém? Diz a palavra: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que o Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós oramos mais uma vez diante de Ti, carecendo, meu Deus, desse Espírito que nos ensina e nos guia em toda a verdade. Nós não estamos aqui apenas para assistir uma pregação, para analisar uma homilética, analisar uma hermenêutica, analisar uma pregação, se está certo ou errado. Pai, nós estamos aqui sim para ver o Teu coração. Nós queremos sair daqui para ver o Teu coração, para aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, nesses dias, Papai. Por favor, nós queremos discernir, Pai. Entendemos que é um tempo novo, isso já está tão claro para nós. A atmosfera está nova, os céus estão abertos, Pai. Mas nós queremos, Pai, nos comportar para vivermos nesse tempo. Tempos que o Senhor está falando por meio de homens e profetas. Mas nós não queremos ser como essa geração, como foi na de Noé, desapercebidos. Por favor, Senhor, nessa manhã, desperta nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. A minha proposta, o que está no meu coração nesse dia, é que a gente possa sair desse lugar parando de pensar em nós mesmos. Amém? Porque aqui diz que assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda de Cristo será muito semelhante como nos dias de Noé. E como que foi nos dias de Noé? Noé foi um homem que pregava a justiça, está lá em Hebreus. Ele pregava a justiça e ele naquele tempo não havia chovido ainda na terra. E o que ele faz? Deus manda ele construir uma arca. Uma arca com as medidas corretas, né? Mas no meio do deserto, como que no meio de um lugar que não chovia, nenhum sentido construir uma arca? Era um louco naquele tempo, não é verdade? Era um louco, talvez muitos falaram para ele: peraí, Noé, você está louco, por quê? Ele lá, enquanto muitos comiam e bebiam, o que ele estava fazendo? Ele estava cortando lenha, ele estava cortando árvores, eles estavam ali vendo as medidas certas, martelando, trabalhando, gente. Enquanto muitos comiam e bebiam, Noé estava trabalhando em cima do propósito de Deus. Noé estava trabalhando em cima do propósito de Deus. Amém? Por que eu estou falando isso? Eu fui muito tocado na conferência que teve ali no Luiz Hermínio também, no qual ele disse o seguinte, né, a gente teve uma conversa ali, ele falou: Akira, você quer ser uma igreja de sucesso, que dá resultado, ou uma igreja de propósito? Porque nem tudo que dá certo tem aprovação de Deus. Nem tudo que está bonitinho tem aprovação de Deus. Então, Akira, você tem que escolher, né? E aqui da mesma forma,
Eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Estava tudo bonitinho, estava dando certo, mas não tinha aprovação de Deus. Porque aquele tempo não era tempo de fazer isso. Era tempo de construir a arca. Amém? Então qual é o tempo que a gente vive hoje? É um tempo da gente parar de olhar para nós mesmos e ser um só corpo e ser um só homem. Amém? Mas para isso eu preciso então parar de pensar em mim mesmo. Porque ali, comer e beber, fala de você alimentar o seu próprio ventre. Não é pecado comer e beber. Né? Mas enquanto Deus está falando para construir uma arca, você está fazendo aquilo que somente a sua carne deseja, aí que está o erro. Amém? Tem coisas que não são pecados, mas talvez não é o propósito, entende? Pode estar dando resultado, mas não tem aprovação de Deus. Então, qual que eu e você, qual que você escolhe então? Você quer dar certo no mundo ou você quer agradar o coração de Deus? Você quer vencer no mundo ou você quer vencer o mundo? Há uma diferença. Você quiser vencer no mundo? Pois é, faz tudo que o mundo fala, né? Aí você vai ser bênção, você vai ser reconhecido ali no mundo. Mas se você quiser vencer o mundo, eu preciso parar de pensar em mim mesmo. E aqui eles falam que eles casavam e davam-se em casamento. Isso fala do que a gente vive hoje, né? Eles casam, depois davam-se em casamento e sabe, vira esse círculo, né? Casa, descasa, divorcia, casa de novo. E qual é a essência, a raiz de tudo isso, gente? De novo, qual que é a raiz de tudo isso? Eu mesmo. Porque semana passada a gente teve um casamento. E o que a gente disse ali? Você está casando, Jedson, você está casando com a Mayra, não é para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Mayra, você não está casando com o Jedson para ser feliz, você está casando para fazer o Jedson feliz. Você não está pensando mais em você. Nós temos que pensar então no próximo. Então o evangelho não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus e com o próximo. Amém? E a geração que a gente vive hoje é tudo, todas as propagandas que você vê, é tudo para você ser beneficiado. Parece que aqui, quando na igreja também, a gente tem que falar, olha, vai ter esses cursos e listar a lista de benefícios para você. Ah, entendi, então eu vou ser beneficiado, então eu vou participar desse curso, né? A gente vai fazer uma conferência, tem que listar a lista de benefícios que vai ter para a tua vida para poder fazer, né? E agora se tiver então lá uma conferência de morte ao eu, tome a sua cruz, quantos vão aparecer, né? Agora vem aqui, receba a tua bênção, aparece um monte de gente, né? Então, né, essas coisas de bênçãos, Deus ele faz, Deus ele abençoa, mas as bênçãos ele corre atrás, sabe, dos filhos de Deus, amém? Então eu preciso então, sabe, pensar não em mim, mas pensar no próximo. Lá em Gênesis, não precisa abrir, mas o pecado de Adão e Eva, qual foi o pecado de Adão e Eva? Vamos participar? Desobediência. Ele desobedeceu a Deus. Mas o que levou ele, vamos cavar um pouco mais profundo. O que levou ele a desobedecer a Deus? Oi? Incredulidade. Não creu naquilo que Deus falou. Creu naquilo que a serpente disse. Mas vamos cavar mais fundo. Essa incredulidade vem da onde? Da cobiça, da vontade humana. Mais uma vez, aquele fruto era desejável aos olhos. Ele gerava um conhecimento segundo a serpente. O que ele pensou? Ele pensou em Deus. Ele pensou em quem ali? De novo, nele mesmo. A essência de todos, a raiz de todos os pecados é pensar em mim mesmo. Por que muitas vezes tem tantas brigas nas famílias também? Porque talvez cada um está pensando em si mesmo. Por que tem talvez brigas dentro da igreja? Misericórdia, mas tem às vezes. Por quê? Porque eu estou pensando em mim mesmo. Então se a gente mudar, virar essa chave, tudo fica mais fácil. Mas espera aí, pastor, você não sabe o que o outro fez. Mas quem está morto em Cristo não sente mais nada, aleluia. Glória a Deus. Estamos crucificados em Cristo Jesus. Agora o que vai acontecer ou não? Deus age por princípios, amém? Deus não age por sentimentos. Tem um certo pregador que disse, sentimentos são passageiros, mas decisões são eternas. Então a gente precisa agir e viver por princípios.
o nosso sentimento, o nosso coração é enganoso. E aí que entra, sabe, toda essa história novamente. Você quer ser uma bênção no mundo ou quer ser uma bênção em Deus? João Batista, como é que ele se vestia? Como que ele se vestia, gente? Essa pele aí de carneiro, o que ele comia? Gafanhoto, né? Se você visse João Batista nesses dias, o que você falaria para ele? Louco, né? Olha o jeito dele se vestir, o que ele come, enquanto os outros estão lá no palácio, estão lá na cidade, né? Aos olhos humanos, talvez de muitos iriam criticar, falando, o cara tá louco, o cara tá fora de si, e ele não tem nenhum sucesso, né? Ele não tem nada, mas em Deus ele tinha tudo, né? Então, ele estava se preocupando em ser um homem de sucesso ou um homem de propósito. Ele não estava pensando só em ele mesmo. Porque, gente, comer gafanhoto dá licença, né? Ficar lá isolado naquele tempo dá licença, mas Deus o chamou para aquele lugar. Amém? Então, por isso que nem tudo que dá resultado tem aprovação de Deus. Eu preciso, então, assim como João Batista, ele não pensava nele mesmo, ele pensava em Deus. Amém? Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Aqui diz uma palavra aqui, na carta aos Filipenses, que tais pessoas são inimigos da cruz. Filipenses 3, versículo 19. Perdão, versículo 1. Entrou um 9 mais um aqui. Filipenses 3. Não, versículo 17, perdão. Oh, tá difícil mesmo. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses inimigos da cruz? Versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está em sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Então você vê mais uma vez, pessoas inimigas da cruz, são aqueles que pensam somente em si. O Deus dele é o próprio ventre, que só se preocupa nas coisas terrenas. Gente, essa é forte, gente. Eu paro para pensar um pouco na eternidade, sabendo que a volta de Cristo está próxima. Será que nós temos essa convicção que estamos salvos em Deus? Será que se Cristo voltasse hoje, nós temos essa convicção que estaríamos salvos em Deus? Gente, não vamos brincar não, estamos falando sério, né? Será que nós iríamos para o céu? Será que iríamos viver na eternidade com Ele? E mais uma vez se repete, Noé está pregando a justiça, mas ninguém está dando ouvido. Todo mundo está comendo e bebendo, pensando nas coisas terrenas. Sendo que o dilúvio vai vir, o dilúvio é uma figuração, mas muitos estão pensando só em si mesmo. Não estão atentando para aquilo que Deus está querendo fazer, o propósito de Deus na terra. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da igreja? O propósito é construir uma arca, o propósito é obedecer a Deus, o propósito é estar preparado. Semana passada falamos da preparação. Estamos no período onde a noiva está sendo preparada, o noivo está preparando um lugar para nós. O casamento judaico era assim. O rapaz ele vinha para a noiva e ele vinha na casa do pai da noiva e escolhia a noiva e levava um contrato, que é a nova aliança, né? E depois ele pagava um alto preço por ela, mas um preço muito grande por ela, né? Não, para o pai. O pai recebia, o sogrão recebia um grande valor pela sua filha. E depois,
o noivo ele deixava um penhor, deixava algo de valor, né, para que ela entendesse e se lembrasse. Porque ele teria que sair para voltar para a casa do pai, para preparar um lugar, e quando tiver preparado ele iria voltar. E até voltar, a noiva, ela tinha um símbolo de grande valor para sempre se lembrar do noivo. E isso é o Espírito Santo que está conosco. Deus, o noivo deixou com a gente algo de grande valor, que é o Espírito Santo. Estamos em preparação. E as noivas, elas precisam se preparar nesse tempo. E o noivo está preparando o lugar. E diz a palavra que ele vinha buscar a noiva, era mais ou menos à meia-noite, lá em Mateus 25. Ele vinha por que à meia-noite? Porque ele vinha para fazer uma surpresa para a noiva, raptar ela nos braços, pegar ela nos ares e colocar no seu colo e levar para o seu aposento. E a mesma coisa acontece conosco, é isso que vai acontecer. À meia-noite, quando tudo estiver tão sombrio, né, quando tudo estiver tão escuro, o noivo virá, vai nos raptar, vai levar a gente nos ares, seremos arrebatados nos ares e seremos levados ao seu aposento para a eternidade. Então é isso que vai acontecer. Estamos nessa preparação e está sendo pregada a justiça, e muitas vezes nós não estamos entendendo o que Deus está falando. Estamos tão preocupados com as coisas terrenas. Vamos orar um pouquinho? Oh Deus, a nossa vida é um sopro, Senhor. Nossa vida é um sopro, Pai. Prepara nossos corações, meu Deus. Nos dê um senso de urgência, de preparação, Pai, nesse tempo, Pai. O tempo é novo, mas como nós queremos viver nesse tempo de forma que estejamos preparados. Assim como nos tempos de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Prepara nosso coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Gente, e essa semana eu falei para minha esposa, falei para ela, eu preciso confessar um pecado. Peraí, gente, como assim? Né? Aconteceu que o que eu estou querendo abrir para vocês é porque aconteceu algo nessa semana. Eu estava bem alinhado. E claro, eu estou alinhado, eu estou permanecendo, procurando isso, né? Mas aconteceu um certo dia que eu estava ali, sabe, tão de boa. Eu vou ver um pequeno vídeo ali, sabe, no Facebook, quando aparece um vídeo, nossa, um vídeo ali de assalto, de polícia, pegou o ladrão ali e tudo e tal, né? Você viu ali tudo, aí acabou um vídeo, passa e vem outro. Aí acabou outro vídeo, parece que passa e vem outro, não é assim? Misericórdia, gente. E eu estava ali assistindo, daí na hora que eu vi, passou 1 hora, gente. Aí depois eu falei para minha esposa, né, eu perdi 1 hora da minha vida. O que eu ganhei com aquilo? Nada. Não ganhei nada. E, gente, mas o que eu estava me alimentando? Mas estou alimentando o meu ventre com as coisas que minha alma, minha carne está desejando ver. Entende? Ou seja, mais uma vez, se a gente não se policiar, estou alimentando meu ventre. Não é pecado assistir filme, não é pecado assistir outras coisas. É pecado você colocar isso, sendo que Deus está falando para você fazer alguma coisa, construir a arca. Mas você está ali, está vendo aquelas coisas, aí sim, eu estou pensando, eu estou sendo idólatra, estou idolatrando meu próprio ventre, sendo inimigos da cruz. Amém? Né? Em casa a gente tem televisão, tá, gente? Temos televisão. Que nem eu, né? Eu estou querendo assistir aquele filme lá que lançou, The Avengers, alguma coisa assim, né? Efeitos especiais, tudo, né? Não é pecado você assistir. Mas se Deus te fala para fazer algo, e se isso tem tomado o tempo de Deus, então peraí, será que Deus já não está te chamando faz tempo para uma intimidade? Porque naquele dia muitos baterão na porta, falando, Senhor, Senhor, nós não profetizamos o teu nome, nós não fomos na célula, nós não fomos no culto. Mas espera aí, em verdade vos digo que eu não vos conheço. A palavra conhecer vem de uma palavra que deu uma intenção, um significado de intimidade. Eu não tenho intimidade com vocês. Entende? Não é porque a gente está aqui que nós seremos salvos. Então nós temos que se preparar. Amém? E o nosso tempo, gente, a Bíblia diz que que o homem viverá, lá em Gênesis diz que o homem viverá até 120 anos. Por isso que eu coloquei lá no chat 120 anos. O Elis colocou aí 121, né? Então, glória a Deus, Deus também faz milagres, né?
lá no chat. Mas também a Bíblia diz lá em Salmos que a vida do homem é até 70, 80 anos, e após isso é só cansaço também. A nossa vida, nossa, é um tempo que passa tão rápido. E como que a gente está se preparando para a eternidade? Eu estou me preparando para a eternidade ou estou me preparando para dar certo aqui? Amém? Calma. A gente está falando para viver habitolado na igreja, não é isso. Se você procurar se formar em algo, se forme para glorificar a Deus. Porque quer façais, quer comais, tudo façais para a glória de Deus. Amém? Abre lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Diz assim: mas glória a Deus, que assim como nos dias de Noé, enquanto muitos comiam e bebiam, assim será também na vinda do Filho do Homem. Uma geração de Noé estaria sendo levantada também. Uma geração que estão procurando construir a arca. Estão procurando viver no propósito de Deus. Amém? Diz lá, 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. Nos últimos dias serão dias difíceis e dias onde homens seriam amantes de si mesmos, assim como nos dias de Noé, eles comiam e bebiam. Nos últimos dias, muitos seriam amantes de si mesmos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Se repete a mesma palavra. Interessante que a Bíblia, ela reforça algumas coisas. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, repita assim comigo, nos últimos dias, virão escarnadores andando segundo as suas próprias concupiscências ou paixões, desejo pelo proibido, desejo próprio, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas, veja bem, assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Comiam e bebiam, todo mundo falava: a quando vai vir esse dia do dilúvio? Pois é, a mesma coisa está sendo anunciada. Versículo 8 diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Por que Deus não voltou ainda? Porque Deus, ele tem misericórdia de nós. E sabe o que eu entendo? Por que Deus, ele não voltou ainda? Porque por meio da perseverança é provado o nosso coração. Amém? Por isso que quando os casalzinhos, os noivos estão querendo casar, a gente coloca um pequeno desafio para eles. Uma pequena prova, né? Uma pequena prova de espera, né? Não seja precipitado ao beijo, não seja precipitado às relações sexuais, né? Se guarde no Senhor, porque o amor, ele é paciente, né? O amor tudo espera, o amor tudo sofre, tudo suporta. O verdadeiro amor é isso. Então, esse momento de espera, será que a tua chama está apagando? Será que a gente está desanimando? Será que eu estou amando a Deus? Porque é nesse momento de espera que o valor do nosso coração será provado. Se eu amo realmente a Deus ou não. Porque se ama, você vai até o fim. Amém? Porque se ama, você faz qualquer coisa por aquilo que você tanto ama. Amém?
Então, se nós amamos a Deus, nós vamos perseverar até o fim. E é por isso que eu creio que Deus ele está dando esse tempo para provar se realmente aqueles que dizem que amam a Deus vão amar até o fim mesmo. Amém? Estamos num tempo de prova nos últimos dias. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Estamos só falando de coisas ruins, né, gente? Mas espera aí, que antes das boas novas vir, tem que vir as notícias ruins. Amém? As notícias ruins. Mas tudo isso são notícias ruins para que a gente entenda que o tempo que vivemos é esse tempo que nós vivemos. E se estivermos tão desapercebidos como aquela geração de Noé, o dilúvio virá, a vinda de Cristo virá e, gente, a arca vai fechar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão, se desviarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Versículo 3. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os conhecerem e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada de rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. E no versículo 15 em diante fala: medita nessas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Mais uma referência, Judas, versículo 18. Ficou atento, né? Tem uma pegadinha lá, né? Judas, versículo 18, porque só tem um capítulo, né? Essa hora já veio, né? Judas, capítulo 1, só tem um capítulo. Está na Bíblia. Os quais diziam que no último tempo haveria escarnecedores, pelo que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, desejo pelo proibido, desejo a si mesmo, da carne. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm um espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Será que em todos esses versículos que nós lemos, até que ponto mexe com você? Na aula de teologia da quarta-feira passada, que teremos aqui no domingo, agora a mesma aula, a gente estudou sobre os atributos de Deus. Nos atributos de Deus, diz que Deus é o Todo-Poderoso. Quantos creem nisso? Deus pode tudo? Pode todas as coisas. A Elaine já ficou atenta também. Não é pegadinha, não. Deus pode todas as coisas. Nada é impossível para Ele, nada é difícil para Ele. Mas só que quando a gente entende que Deus é o Todo-Poderoso, a gente parece que pega somente a parte boa disso e pega os atributos dele e se encaixa com o nosso estilinho de vida. Em vez de nós pegarmos os atributos dele e a nossa vida se adequar com o coração dele, com o caráter dele. Amém? Se ele é poderoso, então eu preciso crer no coração dele, no atributo dele e no caráter dele. Ele é poderoso para fazer um milagre na minha vida, glória a Deus. Mas até que ponto esse poder na minha vida te conforta ou te atemoriza? Porque ao mesmo tempo que ele é poderoso para me curar, para me libertar, Deus é poderoso também para me lançar no inferno. Entende? Então nós precisamos estar alinhados com o nosso coração aqui em Deus. Amém? Então por isso que eu e você, até que ponto essas palavras mexem com você? Está sendo pregada a justiça, está sendo pregada as boas novas, a salvação, que haverá um dia que Cristo voltará
E nós precisamos então virar uma chave dentro de nós. Parar de pensar em nós e começar a pensar no próximo. Porque disso se resume os 2 grandes mandamentos. Que é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Deus e com o próximo. Vamos ser sinceros então agora. O nosso estilo de vida, como é a nossa agenda semanal? Eu separo dias para eu me preocupar com alguém? Não, eu me preocupo com meus filhos, sim, glória a Deus. Mas será que a nossa vida se limita só em nossa casa? Ou a nossa vida se limita aos perdidos que estão lá fora também? A gente está tendo um movimento nas igrejas sobre a tropa de elite, os evangelistas. E eles estão sendo impactados com aquilo que eles estão vendo, né? Abrindo portas para casa de paz. Mas estão sendo abertas casas de paz. Casas onde eu quero essa paz dentro do meu lar. Mas quem é que vai levar essa paz no lar deles, gente? Quem pode separar um dia na semana para visitar a vida de alguém durante algumas semanas para que a paz seja estabelecida no lar deles? Mas, gente, eu não tenho tempo. Eu estou muito ocupado agora, porque eu tenho muitos compromissos. Né? Eu não estou falando de mim, eu estou, generalizando, simbolizando. Tem tantas coisas para fazer, mas até que ponto as coisas que eu faço é para mim ou é para o próximo, é para Deus, para glorificar Deus? A minha agenda ela é voltada para mim ou a minha agenda é voltada para Deus? Entende? Quantos estão entendendo? Nos últimos dias, tem uma geração que estão pensando só em comer e beber, onde o Deus dele é o ventre, que são inimigos da cruz, porque só pensam nas coisas terrenas. Mas nos últimos dias também, Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Ele levantaria uma geração como de Noé, que não estava mais preocupado, em ficar comendo e bebendo, em casar e dar em casamento, mas ele estava preocupado em viver com um propósito. Mas nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito. E essa é a minha esperança. Onde o Espírito vai ser aquele que nos levará para o propósito, nos ensinará o que a gente precisa fazer. Em Colossenses 3, não precisa abrir, mas diz, pensai nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Vamos fechar nossos olhos.